Bom dia, pessoal. Conforme ontem eu divulguei no meu Instagram, hoje vamos começar o dia explicando um pouquinho sobre todo o procedimento, desde o momento da prisão até o momento da soltura, em relação às dívidas alimentares. Também fica até o final do vídeo que eu vou dizer que existem dois caminhos para quem está preso pela dívida de alimentos e também existem dois caminhos para quem está cobrando os alimentos. Primeiro, importante dizer que no sistema jurídico brasileiro somente existe a possibilidade de prisão civil em relação à dívida de alimentos. Isso por quê? Porque existiu uma seletividade do ordenamento jurídico, se entendeu que sim, a ausência do pagamento da pensão alimentícia ela fere direitos fundamentais, como direito à dignidade, direito ao desenvolvimento saudável. Então, é algo que ainda permaneceu, que é diferente de crime, né? É uma dívida civil que pode sim ser conduzido ao sistema prisional. Mas vamos lá. No caso, você já entrou com o processo de execução pelo rito de prisão, pela ausência do pagamento dessa pensão, e esse genitor, mesmo citado, mesmo oportunizado a possibilidade de um acordo, ele não quis fazer nenhum acordo, muito porque, infelizmente, de forma majoritária, existe o senso comum de que no Brasil não dá nada, mas a pensão atrasada dá sim. Então, por ausência dele, por uma procrastinação dele mesmo, esse acordo não aconteceu, esse processo de execução se alongou e chegou ao fato da prisão. A prisão é a última possibilidade. Mas, como não houve uma proatividade da parte desse genitor, o juiz titular decreta a prisão. A partir daí, o que acontece? Antes, ó, bom frisar, no Rio Grande do Sul, e os dados que eu vou trazer são de processos reais que eu atuo, mas que a realidade aqui do Rio Grande do Sul, tá? De repente, de onde você estiver vendo, pode deixar nos comentários qual a sua cidade. A realidade pode ser um pouco diferente. Mas aqui, entre o protocolo da petição inicial da execução de alimentos até a prisão, normalmente se passam pelo menos 12 meses. Sim, um tempo muito alto e o que é um dificultador, às vezes, para o pagamento da pensão alimentícia, porque acaba ficando um valor alto e muitas vezes impagável por parte desse genitor, o que faz com que ele tenha de fato que cumprir todo o período no sistema prisional por conta de não haver recursos financeiros para quitar essa dívida. Então, chegou o momento da prisão, a juíza expediu esse mandado de prisão. O que acontece a partir daí? O oficial de justiça ele recebe esse mandado para cumprimento e ele solicita, em regra, o auxílio da Segurança Pública, aqui no Rio Grande do Sul, da Brigada Militar. E vai até o endereço indicado na petição do exequente, né, no caso do filho. Então, informando onde diz, ó, fulano de tal mora em tal endereço. Então, em regra, o oficial de justiça ele primeiro vai lá, vai tentar fazer o cumprimento do mandado de prisão. Chegando lá, encontra esse devedor, a prisão é efetuada imediatamente. Ele faz a leitura ali dos direitos constitucionais dele, que ele tem direito a um advogado, que ele vai passar por uma audiência de custódia, né, mas ele é conduzido como qualquer outro preso normal. Ah, mas ele é algemado ou não é? Se houver resistência por parte desse devedor, ou se a conduta dele no momento da prisão oferecer algum risco à integridade física dele, ou à integridade física de quem está cumprindo o mandado, ele pode sim vir a ser algemado. Mas a regra no Brasil é que todos os crimes a pessoa não vai ser algemada, salvo essas exceções, né? Então ele vai ser conduzido normalmente. Se ele for tranquilo no momento da prisão, não vai ser algemado, ele vai ser conduzido na viatura de polícia, mas até a delegacia mais próxima para ser apresentado para a autoridade policial, que seria o delegado de polícia. A partir dali, é feito todos os trâmites convencionais de qualquer outro preso. Ele vai passar por perícia, né, para identificar se ele não foi agredido, se ele não foi violentado de alguma forma pela autoridade pública que fez o cumprimento do mandado. Se eventualmente, no momento da prisão, ele acabou tentando fugir, caiu e foi levado ao hospital,
Tudo isso é feito lá no exame de corpo de delito, tá? Então ele é feito para garantir que de fato esse devedor ele está indo para o sistema prisional no estado de saúde ok, tá? A partir daí, em até 24 horas, vai ser realizada a audiência de custódia desse devedor, como qualquer outro preso convencional. Então, ele vai passar por uma audiência de custódia que visa somente analisar a legalidade da prisão e eventual excesso ou abuso de autoridade praticado por quem cumpriu o mandado. Então, ele vai ser questionado em relação à idade dele, em relação aos dados pessoais, para que ele seja de fato qualificado e constatado que ele é a pessoa do mandado de prisão, né? Ele vai também informar ao juiz que estará conduzindo a audiência de custódia se houve algum excesso no momento da prisão, se ele foi agredido, se de alguma forma foi agredido fisicamente ou psicologicamente pela autoridade pública, o que pode sim ser considerado um abuso de autoridade, mas em regra, nos cumprimentos de mandado de prisão por dívida de alimentos, isso não acontece. Tá? Normalmente são prisões bem tranquilas, que dificilmente existe uma resistência por parte do devedor. Então, finalizada a audiência, certificado que de fato a prisão ocorreu dentro da legalidade e que a pessoa que está presa é a pessoa que consta no mandado de prisão, ele é conduzido para o sistema prisional comum. Como qualquer outro preso também, ele é conduzido para um presídio. Eu vou dar exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, os presos de dívida de alimentos de Porto Alegre e região metropolitana, eles são conduzidos para PECAM, que é um presídio novo, né? Que quando da sua construção a ideia era que fosse excluída toda a possibilidade de ingresso de organizações criminosas dentro daquele sistema prisional específico. Então ele é conduzido para lá. Tá? Então, dependendo do seu estado, ele vai ser conduzido para o presídio de referência. E dentro do presídio, ele fica com os outros, ele tem alguma diferenciação? Sim, ele só tem uma única diferenciação, que ele não fica junto com outros presos de crimes comuns. Então, ele não vai ficar preso com um homicida, ele não vai ficar preso com um ladrão, ele não vai ficar preso com um estelionatário, ele vai ficar preso com presos comuns, em sua maioria presos que estão ali por decorrência de inadimplência alimentar, né? Mas é o sistema prisional normal, pode ter certeza, não é luxo, é sistema prisional de verdade. Então, a partir do momento da prisão, e em regra os juízes decretam a prisão de 30 dias numa primeira execução, né? E aí, dentro desses 30 dias, esse pai, esse devedor, ele vai ter a oportunidade, através do seu advogado, de fazer um processo de negociação com a outra parte, fazendo um pagamento de uma entrada, parcelando o restante, ou qualquer outra forma de acordo aceita pela outra parte. Importante dizer que os acordos só são validados se a outra parte aceita. Se a outra pessoa não aceitar, se a genitora não aceitou o acordo, infelizmente, vai ficar dentro do sistema prisional convencional. Ok, fiquei os 30 dias, tá terminando os 30 dias e ele não se mexeu, ele não fez acordo, ele não teve nenhum tipo de movimento. O que eu posso fazer? Você, como exequente, né, tem dois caminhos para você fazer. O primeiro é a conversão do rito automaticamente. Pode protocolar e solicitar a conversão do rito, alterando o rito de prisão para o rito de penhora, que a gente chama o rito de expropriação. Então, ele vai continuar com a existência da dívida, não, o fato de ele ter ficado preso 30, 60 ou 90 dias não exime o valor que ele ficou devendo, mas não pode mais ser preso por essa dívida. Então, você pode converter o rito, continuar com o mesmo valor da dívida, cobrando através de penhora de bens, verificação, por exemplo, de saldo de FGTS, penhora de salário, penhora, inclusive apreensão de carteira CNH, passaporte, todas as medidas coercitivas atípicas que a gente diz. Então, o juiz pode, dentro do processo de expropriação de bens, determinar outras medidas ali à prisão. Então, esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é, ele é posto em liberdade e logo ele também não vai pagar no mês seguinte. Então, é possível um novo processo de execução pelo rito de prisão também e solicitar
a nova prisão dele e aí pedindo e justificando o prazo de 60 ou 90 dias, pedir o alargamento desse prazo pela ineficácia da primeira prisão. Por exemplo, ficou preso 30 dias e não adiantou nada, ele não pagou. Então, você pode também ter esse segundo caminho. Lembrando que a dívida permanece, o fato de você entrar com um novo pedido de prisão não exime a dívida anterior, então você pode entrar com duas medidas de maneira simultânea. A cobrança pelo rito de prisão do mês inadimplente anterior e também pode solicitar a conversão do rito para o rito de expropriação ou penhora de bens, como você entender melhor, e cobrar aquela dívida através de penhoras e etc. Para o preso, para o devedor, também existem dois caminhos. O primeiro, eu já disse, que é através de uma negociação, tentar acionar o advogado e articular uma negociação eficaz, né? E a eficaz que eu digo é dar uma entrada considerável, né, para que demonstre uma boa-fé neste momento, e também um parcelamento posterior ali, desde que você seja posto em liberdade. Tá? Esse é o primeiro caminho. E o segundo caminho, ele exige sim a contratação de um advogado especialista na área de família. Ele vai analisar para ver se essa dívida já não está sendo cobrada em outro processo. E sim, isso é comum. Acaba que muitas vezes a cliente ou o cliente ele te procura um advogado particular para cobrar uma dívida e essa dívida já está sendo cobrada muitas vezes pela Defensoria Pública em um outro processo. Então, caso se constate, o advogado veja que existe essa duplicidade de cobrança, ele pode sim, através de um habeas corpus, né, um recurso para tentar colocar em liberdade diante da ilegalidade da prisão, porque está cobrando duas vezes. Então, é possível essa análise técnica e evidenciar que, de fato, olha, essa prisão torna-se ilegal porque existe um processo de penhora de bens que já foi ingressado, já tomaram-se as medidas expropriatórias, ainda que ineficazes, então não caberia essa prisão torna-se ilegal. Então, existem esses dois caminhos. E eu vou dar de brinde, para quem aguentou 12 minutos e pouquinho, a última dica. Não deve alimentos, porque demora, infelizmente, deveria ser muito mais rápido, demora, mas chega. E chega e o sistema prisional, ele não te acolhe de uma maneira tão favorável. Então você vai, embora você tenha algum privilégio dentro do sistema, você não vai ficar em uma galeria convencional, é uma galeria de um sistema prisional de regime fechado. Então, com certeza, ela não é boa. Então, sempre busque, através de negociações, através de uma conversa, antes da prisão ou até durante a prisão, uma resolução menos invasiva, menos prejudicial, tanto para o seu filho que está ali há meses esperando os alimentos, quanto para você que está tendo que experimentar essa experiência que com certeza também não é boa. Obrigado e até a próxima.